Entrada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília para todo o Brasil. Quinta-feira, 6 de setembro de 2001. Boa noite. O cinema nacional vai ganhar novos incentivos. O presidente Fernando Henrique editou medida provisória criando nova política nacional de cinema. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Vamos então aos destaques de hoje da Voz do Brasil. Seguro Renda vai beneficiar mais de 900 mil famílias de agricultores prejudicados pela seca. O programa foi lançado hoje aqui em Brasília. As aplicações financeiras da Bolsa de Valores vão ficar isentas da CPMF. O Ministério da Saúde está preparando uma grande conferência sobre vigilância sanitária. Vamos saber como estão esses preparativos com o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gonzalo Vecina. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique editou medida provisória destinando mais recursos para a área de audiovisual. O maior beneficiado será o cinema brasileiro. Ainda hoje, o presidente tomou mais uma atitude de incentivo à cultura. Encaminhou ao Congresso Nacional proposta de criação da Universidade Federal de Petrolina. As informações com o repórter Lourival Macedo. As áreas de cinema e demais audiovisuais do país terão um grande incentivo a partir de agora. O presidente Fernando Henrique editou medida provisória que estabelece nova política nacional de cinema. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o presidente da República justifica a necessidade de uma política para o desenvolvimento audiovisual. Ele diz que a dimensão estratégica da atividade cinematográfica relaciona-se ao seu poder de transmissão e difusão cultural. E decorre também do fato de que a própria indústria cultural é motor do desenvolvimento do país, seja pelo valor econômico de sua produção e comercialização, seja por seu papel central na difusão da imagem da marca de cada país no cenário do comércio internacional. Os fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional, FUCINES, serão formados através da ampliação da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura e através da venda de cotas com dedução do imposto de renda. E em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Fernando Henrique Cardoso assinou uma mensagem enviada ao Congresso Nacional, criando a Universidade Federal de Petrolina, em Pernambuco. De Brasília, Lourival Macedo. E o vice-presidente Marco Maciel participou hoje, no gabinete do presidente Fernando Henrique Cardoso, da assinatura do projeto de lei que institui a Fundação Universidade Federal de Petrolina. Além do vice-presidente, estiveram presentes à solenidade os ministros da Educação, Paulo Renato, e das Minas e Energia, José Jorge, além de parlamentares. A Fundação Universidade Federal de Petrolina terá como objetivo desenvolver a pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária. Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, acompanhou hoje o primeiro-ministro português, Antônio Guterres, em sua visita a São Paulo. O repórter Liésio Pereira tem os detalhes. Barreiras impostas aos produtos agrícolas brasileiros pela União Europeia e investimentos. Esses foram os principais temas da agenda do primeiro-ministro português, Antônio Guterres, por São Paulo. O ministro das Relações Exteriores, Celso Laffer, acompanhou Guterres em sua passagem pela capital paulista. Laffer lembrou que o aumento dos investimentos portugueses no Brasil nos últimos 6 anos ocorreram durante a gestão do primeiro-ministro português. Esses investimentos saltaram de 106 milhões de dólares para 10 bilhões de dólares. Antônio Guterres disse, durante sua participação em seminário empresarial, que esse crescimento foi possível graças à visão estratégica dos empresários brasileiros e portugueses. Ele comprova também que os objetivos das empresas portuguesas instaladas no Brasil são de longo prazo. De São Paulo, Liésio Pereira. Prevenir a AIDS na terceira idade.
Esta é a meta de um programa que será feito pelo Ministério da Saúde. Ainda não há previsão de lançamento do projeto, mas algumas ações a serem implantadas já estão definidas. A Coordenação Nacional de DST-AIDS planeja distribuir preservativos feminino e masculino para pessoas a partir de 50 anos. Além disso, pretende formar parcerias com entidades que já desenvolvem trabalhos com esse público, como ONGs, SESI, SESC, SENAC e secretarias estaduais e municipais. E uma grande conferência sobre vigilância sanitária está sendo preparada para movimentar os mais diversos setores da sociedade brasileira. Ela vai acontecer aqui em Brasília entre os dias 26 e 30 de novembro, numa iniciativa do Ministério da Saúde. As autoridades do Ministério, aliás, acreditam que as discussões que movimentarão a conferência são mais um passo para a cidadania, uma vez que a atitude das pessoas em relação ao consumo de produtos é um direito de cada uma delas. E quem conversa conosco sobre o assunto é o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gonzalo Vecina. Doutor Gonzalo, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É um grande prazer estar me dirigindo a eles neste momento. Boa noite. Doutor Gonzalo, o que os cidadãos podem esperar como resultado prático dessa conferência sobre vigilância sanitária? Olha, a médio prazo nós poderemos estar incrementando ações como, por exemplo, as ações de fiscalização, baseado naquilo que nós fomos ouvir durante a conferência. A mais longo prazo, aí são as transformações legislativas que nós necessitamos fazer para tornar a lei mais adequada à realidade. Só que aí, como depende de autorização do Legislativo, discussão no Congresso, isso será mais demorado. Mas é desse tipo de discussão que se tira a nova regra jurídica, né? Doutor Gonzalo, como foi organizada essa conferência e quais são os representantes da sociedade que vão participar desse encontro? Olha, a conferência será precedida de conferências estaduais. A conferência é aberta à participação de quem quiser participar, tanto na área estadual quanto na área federal. Porém, existem votações para se chegar aos consensos. E aí nós temos 1.040 delegados que vão ser escolhidos a partir dos estados para virem até Brasília. Destes 1.040 delegados que vão votar nas moções, metade deles é representante de usuário. Do restante, 25% é representante da vigilância sanitária, os trabalhadores, diretores de vigilância sanitária do país. E os outros 25% são os representantes da indústria, do comércio, ou seja, do setor regulado, né? Doutor Gonzalo, naturalmente há muitos temas para serem discutidos numa conferência como essa, mas é impossível falar sobre todos eles de uma só vez. Quais são os temas prioritários desse encontro? Nós temos 3 grandes temas que vão ser discutidos na conferência. O primeiro grande tema é vigilância sanitária, proteção e promoção da saúde, que vai discutir como é que essa função da vigilância sanitária no sentido de proteger a saúde da população, de fazer com que a população consuma produtos mais saudáveis. O segundo grande tema é o da construção do sistema de vigilância sanitária. Isso quer dizer que nós vamos saber como é que vai fazer isso no município, porque o município tem dificuldades específicas, como é que vai fazer isso no estado, né? Nós aqui no nível federal temos a agência, mas esse sistema precisa ser construído desde o município. E o terceiro grande tema é o tema do controle social, vigilância sanitária, saúde e cidadania. Quer dizer, como é que nós, agentes do poder público, que temos que garantir a segurança sanitária de produtos e serviços, vamos ser controlados pela população para não deixar de fazer o que devemos fazer. Basicamente, esse é um grande resumo de como vai se conduzir a conferência. Certo. O Brasil está desenvolvendo um grande esforço para aumentar suas exportações. Os cuidados com a vigilância sanitária relativa aos produtos vendidos ao exterior são extremos. Esse assunto vai ser discutido na conferência, doutor Gonzalo? É fundamental que a vigilância sanitária evolua muito. Quanto mais adequada for a nossa vigilância sanitária em relação aos alimentos que nós produzimos aqui, maior aceitação eles terão no exterior e poderão ser, com isso, mais competitivos na medida em que respeitem regras internacionais de segurança alimentar. A vigilância sanitária, nesses 3 dias de discussão, também estará discutindo a segurança sanitária de maneira a melhorar a capacidade exportadora brasileira.
Tá certo. Nós conversamos com o Dr. Gonzalo Vecina, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dr. Gonzalo, obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil e uma boa noite para o senhor. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Eu agradeço muito a paciência dos senhores nos ouvirem e espero que participem da nossa conferência para que a gente possa construir um Brasil melhor e mais civilizado a cada dia que passa. Tá certo. Agora são 7h10. O governo lança o programa Seguro Renda para beneficiar famílias de agricultores atingidas pela seca. Você confere os detalhes no próximo bloco, um instante só. Tempo de leitura. Entre nessa você também. Quer saber como? Então, participe da teleconferência que o MEC realiza na próxima segunda-feira, 10 de setembro. A TV executiva vai ser transmitida para todo o Brasil via Embratel. Você pode acompanhar pela rede Sesc Senac ou em um teleposto com a antena parabólica sintonizada do transponder 6A1, frequência 3910, polarização horizontal. A teleconferência vai ser das 9 às 11 da manhã. A professora leu um livro para a gente, foi tão legal que eu contei pra minha mãe. A minha mãe leu então pra minha irmã que tão contente, pra minha prima foi mostrar que leu e correu pra minha tia que levou pros seus alunos do colégio essa mania. E a história acaba desse jeito, todo mundo lendo mais, todo mundo vai crescer. A campanha Tempo de Leitura vai mobilizar todas as escolas do país na semana que vem. Com o programa Biblioteca da Escola, o Ministério da Educação já equipou 56 mil escolas públicas com acervos completos de literatura infanto-juvenil. Agora, o MEC quer que as escolas aproveitem ao máximo suas bibliotecas para formarem seus alunos o hábito da leitura. A meta da campanha é fazer do Brasil um país de leitores. Vamos fazer do Brasil um país de leitores. Ministério da Educação, boa escola para todos, Governo Federal. A Voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. Lançado hoje o programa Seguro Renda. A finalidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário é beneficiar mais de 900 mil famílias de agricultores que foram prejudicadas por causa da seca. Os detalhes com o repórter Nazi Brum. O Seguro Renda vai garantir o pagamento de R$ 90 por mês às famílias de agricultores que tiveram perda de safra em decorrência da seca. Pelos cálculos do governo, serão beneficiadas 962 mil famílias na região Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Para receber o benefício, a família deverá ter renda bruta anual per capita de R$ 840. O benefício será pago durante um período de 6 meses. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, explicou que foram reservados 400 milhões de reais para o Seguro Renda. As famílias deverão ser cadastradas pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural ou movimentos sociais. Esse trabalho também poderá ser feito por sindicatos e igrejas. O Bolsa Renda começa a ser pago a partir do mês de outubro. De Brasília, Nazi Brum. E terminou hoje o prazo de cadastramento das famílias para a segunda etapa do programa Bolsa Renda. O pagamento do benefício referente ao mês de agosto será pago no próximo dia 25. O ministro Raul Jungmann prevê que 936 mil famílias vão ser beneficiadas. E você vai saber agora se o seu município recebeu a verba destinada a melhorar a infraestrutura nos assentamentos do INCRA e em sua região. O dinheiro deve ser utilizado na construção de habitações rurais, abertura e manutenção de estradas, eletrificação rural, sistema de abastecimento d'água e outros créditos de apoio. Pergunte ao prefeito, acompanhe, faça sugestões e, acima de tudo, fiscalize a correta aplicação desses recursos. A verba de R$ 855.500 foi encaminhada para os seguintes municípios: no Paraná, Honório Serpa; no Piauí, Campo Largo do Piauí; no Rio Grande do Norte, Ceará Mirim e Poço Branco; em Rondônia, Machadinho do Oeste; em Santa Catarina, Abelardo Luz e Friburgo; no Sergipe, Santa Luzia do Itanhi; e no Tocantins, Aragoninas. E o trabalhador rural com experiência mínima de 5 anos em atividade agrícola e que recebe até 3 salários mínimos pode se inscrever no Programa Nacional de Reforma Agrária nas agências dos Correios.
Os documentos exigidos são a identidade e o CPF, mas a carteira de trabalho ou certificado de reservista também são válidos. Para ter acesso ao programa, o candidato não pode ser funcionário público ou estrangeiro não naturalizado. O formulário é gratuito e deverá ser preenchido na própria agência dos Correios. Você também não paga nada para enviar o formulário. E no Mato Grosso, os filhos de agricultores familiares receberam hoje um presente. Foram inauguradas brinquedotecas em 2 assentamentos do estado. Os detalhes com o repórter Adriano Gaieski. Os assentamentos da reforma agrária de Furnas, do Buriti e Campo Limpo, no município de Poconé, no Mato Grosso, inauguraram hoje as primeiras brinquedotecas do Brasil. São espaços de recreação desenvolvidos para as crianças, filhas dos agricultores familiares, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de meninos e meninas com brincadeiras e atividades educativas. Orlando Muniz, secretário nacional de Reforma Agrária, destaca que as brinquedotecas, que devem ser implantadas em todo o país, fazem parte do programa de ações afirmativas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O programa Brinquedoteca funcionará de várias parcerias, desde com as prefeituras, estados, Receita Federal e Polícia Federal, até organizações não governamentais. Esse não é um programa que você fala de dinheiro, mas você fala de criatividade. Havendo criatividade, nós linkamos aquele que é demandante com os parceiros que podem nos ajudar a colocar muitas brinquedotecas, se Deus quiser, até o final do ano nos estados. Orlando Muniz disse ainda que adolescentes de 10 a 18 anos vão aproveitar as brinquedotecas e terão cursos profissionalizantes. As mães das crianças vão receber cursos de capacitação. De Brasília, Adriano Gaieski. E nesse final de semana prolongado, a Conab vai enviar as cestas de alimentos para 20.621 famílias dos seguintes municípios: Beruri, no Amazonas, Atílio Viváqua, no Espírito Santo, Baião, no Pará, Barra da Alcântara, Matias Olímpio e São Miguel da Baixa Grande, cidades do Piauí, Itaboraí, no Rio de Janeiro, e ainda os municípios de Curitibanos, Palma-Sola, em Santa Catarina. A Conab também vai entregar 5.934 cestas dentro do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca para os municípios de Crateús, no Ceará, e Simões, no Piauí. É importante que você fiscalize a distribuição das cestas de alimentos. Se perceber alguma irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Aumentar a produção e investir na exportação das frutas tropicais da área irrigada do Baixo Acaraú, no Ceará. Para o ministro da Integração Nacional, Rames Tebet, esta pode ser a solução para os problemas da seca no Nordeste. Repórter Gustavo Mariani. O Ministério da Integração Nacional está apostando no sucesso de um projeto de geração de frutas e verduras capaz de melhorar a renda dos agricultores no semiárido nordestino. É o projeto do Baixo Acaraú, no Ceará. O ministro da Integração Nacional, Rames Tebet, não fala sobre quanto os agricultores podem obter de renda mensal, mas garante que o pequeno produtor tira muito mais do que o suficiente para sustentar a sua família com dignidade. Com relação a projetos de irrigação nas proximidades do rio São Francisco, o ministro Rames Tebet disse que, primeiro, é preciso salvar o velho Chico, que está secando em várias partes, mas ele deu uma boa notícia para os beiradeiros são franciscanos. O Ministério está desenvolvendo um projeto que está quase pronto e depois vai submeter esse projeto aos governos estaduais e, feito isso, nós vamos dar início às obras. O ministro da Integração Nacional, Rames Tebet, disse ainda que o Brasil tem condições de suplantar muitos países concorrentes na produção de frutas, mas ressaltou que um dos grandes adversários do país é o subsídio que muitos governos oferecem. Para o ministro Rames Tebet, o Brasil pode enfrentar a concorrência, mas oferece frutas de muito melhor qualidade do que a concorrência. De Brasília, Gustavo Mariani. Economia. As aplicações financeiras das bolsas de valores passarão a ser isentas da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, CPMF. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro interino da Fazenda, Amaury Bier. A decisão foi tomada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O governo não fixou uma data para a mudança, mas Amaury Bier garantiu que a medida entra em vigor ainda este ano.
A isenção da cobrança da CPMF nas operações de compra e venda de ações tem sido reivindicada pelos operadores da Bolsa de Valores de São Paulo como forma de evitar que os investidores prefiram aplicar em papéis de empresas brasileiras na Bolsa de Nova York. A indústria automobilística brasileira está mantendo a estabilidade na produção. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, como informa a repórter Marli Moreira. As montadoras instaladas no país produziram em agosto 155.825 veículos, 0,5% acima de julho último, indicando estabilidade no setor. Na comparação com o ano passado, houve um declínio de 7,95%, mas no acumulado do ano, o volume de unidades produzidas mantém-se em alta de 14%, com 1.282.000 veículos. As exportações também caíram em 13% sobre o mês anterior. No entanto, de janeiro a agosto, o movimento de vendas ainda supera em 7% o resultado de igual período de 2000, com um saldo de 2 bilhões e 721 milhões de dólares. Já as vendas ao mercado interno no atacado, incluindo os veículos importados, aumentaram 4,8% em relação a julho último e 17% comparando-se os 8 primeiros meses deste ano com o igual período do ano passado. De São Paulo, Marli Moreira. As transformações ocorridas no setor de telecomunicações são muito rápidas, mas os avanços tecnológicos devem priorizar sempre o homem. A afirmação é do presidente da Anatel, Renato Guerreiro. E as informações com a repórter Norma Neri. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Renato Guerreiro, disse que as transformações tecnológicas ocorridas no setor em curto espaço de tempo são assustadoras. Guerreiro fez palestra de abertura do Seminário Internacional sobre Futuros Serviços Móveis, promovido pela Anatel no Rio. O encontro contou com a participação do Grupo Especial de Estudos sobre o assunto da União Internacional de Telecomunicações, formado por 80 pessoas. Segundo Guerreiro, antes mesmo da implantação da terceira geração da telefonia móvel, já se discute a quarta geração e alertou que os avanços tecnológicos devem levar em consideração o homem antes de tudo. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. Agora em Brasília são 7h22. No próximo bloco você vai saber a previsão do tempo para amanhã em todo o país. Voltamos em um instante. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai acompanhar o processo de negociação da adesão do Brasil à Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. O presidente do TCU, o ministro Humberto Souto, dá os detalhes. A Área de Livre Comércio das Américas será o maior bloco comercial do mundo, envolvendo uma população de 800 milhões de pessoas e uma economia de 12 trilhões de dólares. Deverá entrar em vigor em 2006, com um comércio da ordem de 3 trilhões de dólares. Farão parte da ALCA todos os países do continente americano, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina e etc. As negociações para sua criação começaram em 94 e envolvem questões muito importantes como investimentos, propriedade industrial, propriedade intelectual, subsídios e compras governamentais. Esses pontos estão sendo discutidos com bastante cuidado e profundidade, de forma a não prejudicar os interesses brasileiros. O Tribunal de Contas da União, dada a sua competência constitucional, não pode deixar de acompanhar todo o processo. Por isso, estamos estudando a melhor forma de atuação do Tribunal de Contas da União. Comunidade Ativa. Desenvolvimento para todos. Em Manacapuru, Amazonas, a chegada do programa Comunidade Ativa está promovendo a criação de cooperativas. Em uma delas, cerca de 70 pessoas estão sendo capacitadas para criar abelhas e produzir mel, inclusive para exportação. Segundo o agrônomo Claudionor Lemos, a apicultura será uma nova fonte de renda para essas famílias. A maioria deles são pequenos produtores, tendo o maior trabalho com a pesca, que é artesanal, e mandioca. E a apicultura, no nosso entender, vai ajudar muito, é mais uma atividade que eles vão ter renda sem precisar modificar nada, até melhorando o meio ambiente. Outra atividade desenvolvida em Manacapuru é a plasticultura. As hortas são cobertas com plástico e produzem alimentos sem agrotóxicos. Comunidade Ativa, um programa da Secretaria Executiva do Comunidade Solidária, Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. E vamos então à previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil.
No sul, céu nublado com chuvas isoladas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tempo nublado no Paraná. A temperatura mínima é de 9 e a máxima chega a 31 graus. Na região sudeste, tempo variando entre nublado a parcialmente nublado no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Céu claro em Minas Gerais, mínima de 6 e máxima de 35 graus. Tempo nublado com possibilidade de pancadas de chuva em toda a região centro-oeste. As temperaturas variando entre 15 e 38 graus. Na região norte, tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva a partir da tarde em todos os estados. A temperatura mínima é de 19 e a máxima chega aos 38 graus. E no Nordeste, chuvas isoladas no Maranhão, Piauí e Bahia. Nos outros estados, céu passando de claro a nublado. Mínima para o Nordeste, 14 graus e a máxima chega a 38 graus. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do INPE. Agora em Brasília, pontualmente, 7 horas 25 minutos. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Boa noite a todos, um bom feriado na mesma, Ayrton. É isso aí, Sula, mas não esqueça que nós só voltamos no dia 10, segunda-feira, porque 7 de feriado é feriado, né? 7 de setembro, nós não estaremos no ar. Boa noite para você, um bom feriado e até lá. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou hoje o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra a medida provisória do governo que alterou o Estatuto da Terra. As ações foram propostas pelo Partido dos Trabalhadores e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e estão sendo relatadas pelo ministro Celso de Mello. Durante a sessão plenária, os ministros julgaram que a medida provisória atende aos princípios de urgência e relevância previstos na Constituição Federal. Mas o julgamento dos itens da medida provisória, que estão sendo questionados pelo PT e pela CONTAG na ação, foi adiado por decisão do presidente da Corte, ministro Marco Aurélio. O partido político e a entidade representativa dos trabalhadores na agricultura questionam o programa de arrendamento rural destinado ao acesso à terra por parte dos trabalhadores rurais inscritos no Programa Nacional de Reforma Agrária. A Associação dos Magistrados Brasileiros ajuizou no Supremo uma ação contra a Lei Estadual de Pernambuco, que instituiu a Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado. Para a Associação dos Magistrados, a lei aumenta a contribuição mensal dos servidores de 10% para 13,5% sobre os salários, sem respaldo em estudos de equilíbrio financeiro e atuarial, como exige o artigo 40 da Constituição. Para a AMB, a tributação previdenciária somada ao recolhimento do imposto de renda fere de forma insuportável a capacidade contributiva dos servidores estaduais, levando à caracterização do efeito confiscatório. O plenário do Tribunal Superior do Trabalho autorizou o presidente do tribunal, ministro Almir Pazianotto, a assinar a proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário, que será encaminhado ao Congresso Nacional. Durante a votação, vários ministros fizeram ressalva a um dos artigos do projeto que prevê remuneração menor para ocupantes de cargos em comissão não pertencentes ao quadro, argumentando que isso desestimularia a contratação, por vezes necessárias, de profissionais para áreas específicas. A proposta de revisão do Plano de Cargos e Salários do Judiciário será encaminhada ao presidente do Supremo, ministro Marco Aurélio, que irá apresentá-la à Câmara dos Deputados. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nelson Jobim, assinou hoje em Assunção um convênio com a Organização dos Estados Americanos para viabilizar a implantação do voto eletrônico nas eleições municipais do Paraguai. A eleição será realizada no próximo dia 18 de novembro e o TSE colocará à disposição da Justiça Eleitoral do Paraguai 160 urnas eletrônicas em 5 dos 232 municípios. Hoje, o ministro Nelson Jobim participou também da abertura do Seminário Internacional sobre Voto Eletrônico e amanhã o presidente do TSE comparece a um debate sobre o mesmo tema. Além do Paraguai, a Venezuela também está interessada em fazer um intercâmbio com o Brasil sobre matérias eleitorais e no último dia 31 foi assinada uma carta de intenções entre os dois países. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Paulo Gomes da Silva Filho, assinou o provimento para a instalação de postos de atendimento para registros de nascimento
nascimento e óbito nos hospitais públicos da rede estadual do Rio de Janeiro. Os postos de atendimento vão funcionar inicialmente em caráter experimental em 5 hospitais da capital que registraram no ano passado grande número de partos. O desembargador Paulo Gomes afirmou que a instalação dos postos vai facilitar o acesso da população em geral aos serviços e reduzir o índice de crianças que ficam sem a certidão de nascimento, que, segundo ele, está em torno de 30%. O consentimento dos pais é requisito essencial para a adoção, só podendo ser dispensado se estes forem desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de adoção plena feito por um casal de agricultores da cidade de Canápolis, em Minas Gerais. A decisão do STJ não altera a atual situação sobre o direito à guarda, mas impede que o casal dê prosseguimento ao processo de adoção plena da moça, que desde o primeiro ano de vida é criada pelos dois e hoje está com 20 anos. Mas a adoção plena não pode ser concedida sem o consentimento da mãe biológica. A sexta turma do STJ negou o pedido de habeas corpus para suspender o mandado de prisão contra o promotor estadual Igor Ferreira da Silva, condenado a 16 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato da mulher grávida de 7 meses. Os advogados pediram habeas corpus para que o réu aguardasse em liberdade o julgamento de recursos que pretendem apresentar ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ. O fato de Igor Ferreira estar foragido desde abril passado não pesou no voto do relator ministro Paulo Galotti por não ter motivado a ordem de prisão. Condenado por homicídio qualificado e aborto, o promotor foi julgado pelo Tribunal de Justiça, segunda instância, em razão da prerrogativa do cargo. O presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, desembargador Márcio Moraes, suspendeu o decurso dos prazos judiciais no âmbito do tribunal e das sessões judiciárias do Estado. De acordo com a portaria assinada pelo presidente do TRF, a suspensão dos prazos é necessária para preservar o acesso aos serviços judiciais, em razão da manifestação iniciada ontem pelos servidores da Justiça Federal do Estado de São Paulo. Os assuntos que foram destaque nesta edição. Supremo julga a MP que modificou o Estatuto da Terra. Plano de cargos e salários do Judiciário é aprovado pelo TST. STJ mantém mandado de prisão do procurador condenado pelo assassinato da esposa. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria. Paulo Artung pede medidas para facilitar acesso de pequenas empresas ao mercado externo. A pré-condição para maiores exportações é que as empresas encarem o mercado externo como um elemento essencial do seu negócio. Teotônio Vilela Filho elogia o programa Bolsa Escola. É um programa para vencer a miséria e redimir o Brasil. Relatório sobre Jader Barbalho pode ficar pronto já na segunda-feira. O relatório sobre as investigações das denúncias contra o senador Jader Barbalho estará pronto no máximo até a quarta-feira da semana que vem. Foi o que garantiu o senador Jefferson Pérez. Mas o senador acha que a apresentação do documento pode acontecer até antes, já na segunda-feira. Jefferson Pérez não quis adiantar o teor do texto, mas revelou sua opinião pessoal sobre o caso. Qual será a conclusão do relatório? Será uma decisão da comissão, são 3 membros, eu não posso antecipar. Eu falo por mim, acho que os elementos são muito fortes contra o senador. Senador membro da mesa diretora que estiver sendo investigado pelo Conselho de Ética terá suas funções suspensas até o fim do processo. É o que prevê projeto do líder do bloco de oposição no Senado, José Eduardo Dutra. Mais informações com a repórter Márcia Torelli. O regimento interno do Senado determina que quando a mesa recebe uma representação contra senador por fatos que podem causar a perda do mandato, deve encaminhá-la ao Conselho de Ética. O senador José Eduardo Dutra argumenta que, neste caso, a mesa, por decisão da maioria, tem o poder de admitir ou não a representação. Pelo regimento, o membro da mesa que alegar interesse pessoal pode deixar de se manifestar. Mas para Dutra, a simples declaração de impedimento não é suficiente. O senador deve ser afastado de suas funções. A senadora Heloísa Helena concorda. Para ela, ninguém pode votar em causa própria. É um procedimento, inclusive, que já existe na Constituição em relação ao presidente da República.
O senador Roberto Freire espera que o plenário rejeite a proposta de criação da Polícia do Senado. O repórter Maurício Desante explica por quê. O projeto de criação da Polícia do Senado foi apresentado pela mesa diretora da Casa. A justificativa é que os órgãos das polícias civil e militar são proibidos por lei de agir nas dependências do Senado. Os policiais da Casa vão poder andar armados e promover prisões. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e, para entrar em vigor, depende apenas da aprovação do plenário do Senado. Mas o senador Roberto Freire espera que a iniciativa seja rejeitada. Até porque isso é inconstitucional. A polícia só é competência exclusiva da União e dos estados. Não é de nenhum órgão, nenhum outro poder. Então precisa ficar muito claro isso. E o poder executivo, que cuida da questão da polícia. Conhecer a história da dívida brasileira ficará mais fácil a partir da próxima terça-feira. É que nesse dia a Comissão de Assuntos Econômicos vai lançar banco de dados na internet com tudo que o Senado aprovou sobre endividamento da União, estados, municípios e Distrito Federal de 1988 até hoje. O presidente da comissão, senador Lúcio Alcântara, alega que isso dará mais transparência às decisões dos senadores. O senador Paulo Artung reconheceu que o Brasil realmente necessita exportar mais. Ele acha que hoje o país exporta e importa pouco e precisa mudar isso. Mas o senador alertou. Para exportar mais, o Brasil precisa ter uma política industrial ativa e facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao mercado internacional. A pré-condição para maiores exportações é que as empresas encarem o mercado externo como um elemento essencial do seu negócio e não como uma atividade apenas complementar. O senador Ademir Andrade pediu à Comissão de Constituição e Justiça que rejeite mudança proposta à emenda constitucional que prevê a desapropriação das terras em que houver trabalho escravo. A mudança sugerida prevê que a desapropriação não vale para terras arrendadas para não prejudicar o proprietário. Mas Ademir Andrade discorda e alega que o proprietário precisa saber para quem está arrendando suas terras. O trabalho escravo precisa acabar no nosso país. Não é possível, em século XXI, as pessoas serem tratadas como animais, trabalhando sob pressão de armas. Parece incrível, mas isso existe no nosso país. Em instantes, Jucá elogia cota para servidores negros no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você pode sintonizar a rádio e a TV Senado ao vivo, também na internet. Anote o endereço www.senado.gov.br. Rádio e TV Senado na internet www.senado.gov.br. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, decidiu reservar algumas vagas no Ministério para servidores negros. O senador Romero Jucá elogiou a decisão, que vale também para as empresas que prestam serviços ao Ministério. É uma medida ousada e o ministro Raul Jungmann levanta um tema extremamente importante para ser debatido e para ser encaminhado dentro da administração pública e dentro da decisão política da sociedade brasileira. O senador Teotônio Vilela Filho afirmou que o Ministério da Educação vai aumentar para 311 mil o número de crianças atendidas pelo programa Bolsa Escola em Alagoas. Ele disse que hoje, em Alagoas, o programa beneficia 90 mil crianças carentes em idade escolar que estudam e comparecem a, no mínimo, 85% das aulas. É um programa que vai consumir, só este ano, 1 bilhão e 700 milhões de reais. É um programa para vencer a miséria e redimir o Brasil. E o senador Eduardo Suplicy vai apresentar um projeto de lei estendendo a todos os brasileiros, inclusive aos mais ricos, uma renda básica. O projeto também vai definir mecanismos para que os mais ricos colaborem com a renda de todos. O senador Francelino Pereira elogiou a medida provisória que trata da Política Nacional do Cinema, assinada ontem pelo presidente da República. A medida cria a Agência Nacional do Cinema, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema e os fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional. O senador Gilvan Borges cobrou do governo um reajuste maior para os serviços que os centros de hemodiálise prestam ao Sistema Único de Saúde. A Associação Brasileira dos Centros de Diálise acha que o aumento de 10% é insuficiente. E Gilvan Borges concorda que, apesar desse aumento, os valores estão realmente defasados. As consequências do abandono e do descaso com a saúde pública podem ser avaliadas do terrível dilema diário enfrentado pelos médicos aqui no Hospital de Base. Eles têm que escolher
entre os pacientes, aquele que terão a chance de sobreviver. O senador Roberto Requião foi eleito hoje presidente da representação brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. A comissão é formada por senadores e deputados do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai e sua função é acompanhar e analisar temas relacionados ao processo de integração do Mercosul. O senador Maguito Vilela confirmou que vai concorrer à presidência do PMDB na convenção do partido domingo em Brasília. Ele disse que quer o PMDB livre do governo e com candidato próprio à presidência da República. Domingo, dia 9, será o dia do veterinário. E a data foi lembrada pelo senador Jonas Pinheiro, que também é médico veterinário. Assistência do médico veterinário é necessária nas fazendas de criação, nos frigoríficos, nos laboratórios de pesquisa, na clínica ambulatorial, para que tanto os grandes como os pequenos animais possam ser cuidados da melhor maneira possível e o nosso rebanho tenha certificado de garantia. Jornal do Senado. Redação e edição, Luciomar Rodrigues, Ana Luzia Silveira e Isa Barreto. Trabalhos técnicos, Aguinaldo Escardo, Wellington Araújo e Cristiane Melo. A apresentação, Ana Lude Matos e João Marques. Produção, Rádio Senado. Direção, César Mota. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom feriado e um bom final de semana. Jornal Câmara dos Deputados. Aumenta o número de jovens condenados no país. Crise na produção leiteira. Bancos não respeitam o Código de Defesa do Consumidor. Fernando Coruja, do PDT catarinense, garantiu que os bancos não estão cumprindo as determinações do Código de Defesa do Consumidor Bancário. Coruja critica, por exemplo, a falta de informações, a precariedade de atendimento e a obrigatoriedade de utilização de serviços eletrônicos. Newton Lima, do PFL, pediu informações ao Ministério da Fazenda sobre valores referentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza recolhidos pelos bancos paulistas nos últimos 10 anos. Segundo Newton Lima, existem denúncias de que os bancos privados, estaduais e federais estariam pagando às prefeituras valores menores do ISS-QN do que os declarados ao Banco Central. Ayrton Dipp, do PDT Gaúcho, alertou para levantamento do Banco Central que demonstra que o Brasil vem aumentando os gastos com a dívida externa, chegando a comprometer 9,4% do PIB no ano de 2000. Paulo Paim, do PT Gaúcho, analisou a proposta orçamentária do governo federal para 2002, que foi encaminhada ao Congresso Nacional. A proposta, criticou Paim, cumpre o acordo com o FMI de gerar um superávit primário de 46 bilhões de reais, ou 3,5% do PIB, enquanto diminui o orçamento para o saneamento básico. Vanessa Graziotin, do PCdoB, informou que a Justiça Federal tornou sem efeito a licitação para exploração do gás da reserva de Urucu, devido às denúncias de irregularidades apontadas pela oposição. Graziotin repudiou as declarações do governador amazonino Mendes contra os deputados de oposição no estado, em uma entrevista ao jornal A Crítica. Avenzoar Arruda, do PT paraibano, criticou a decisão do governo de regulamentar o sistema financeiro habitacional através da edição de medidas provisórias. Na opinião de Avenzoar, o governo está se preocupando apenas com os interesses dos construtores e não em proteger os mutuários, pois não há participação dos setores organizados da sociedade na elaboração das MPs. E Edio Rosa questionou os motivos de se fechar postos de fiscalização fazendária estadual em alguns municípios do Rio de Janeiro. E Edio Rosa citou as cidades de Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Saquarema como vítimas de discriminação do governador Antony Garotinho, que desativou seus postos de ICMS. Silas Câmara, do PTB do Amazonas, quer saber do ministro das Minas e Energia o que o governo federal tem realmente feito para amenizar a crise energética e evitar períodos de racionamento nos próximos anos. Silas Câmara acredita que o governo federal está fazendo publicidade enganosa de suas realizações no setor elétrico.
Luiz Sérgio, do PT, reclamou que o Rio de Janeiro vai receber menos investimentos do governo federal que a publicidade oficial, de acordo com a proposta orçamentária de 2002. Para Luiz Sérgio, o Executivo Federal parece querer usar a máquina administrativa para tentar promover o candidato da situação à presidência da República, utilizando recursos dos contribuintes. Também Simão Cecim, do PPB, condenou o corte de 100 milhões de reais nos investimentos previstos pelo governo federal para o Rio de Janeiro no ano que vem. O valor, lamentou Cecim, é 15 vezes menor do que os recursos destinados a São Paulo. Cecim ressaltou ainda que dos 425 milhões de reais previstos no orçamento deste ano para o Rio, até o momento só 10 milhões e meio foram liberados. Manuel Vitório, do PT, solidarizou-se com funcionários do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso do Sul, que reivindicam a incorporação no salário da URV, que ainda não foi paga, apesar de decisão favorável do STF. Clóvis Volpi, do PSDB paulista, defendeu proposta de emenda à Constituição que regulamenta a lei de resíduos sólidos, determinando as obrigações da União para o setor. Segundo Clóvis Volpi, durante os trabalhos da comissão especial, foi observado que o Ministério do Meio Ambiente não dispõe de um programa efetivo de transferência de recursos para os municípios, inviabilizando qualquer ação nesta área. Alex Canziani, do PSDB do Paraná, considera importante para a economia a promoção do turismo, mostrando que o setor foi o que mais cresceu desde 1994, empregando hoje 1 milhão de pessoas. Canziani elogiou as ações do Ministério do Turismo e da Embratur para viabilizar o turismo no país, com a restauração do patrimônio histórico, a recuperação de estradas e a abertura de 7 novos aeroportos no Nordeste. Já Ronaldo Vasconcelos, do PL Mineiro, defendeu a transformação da Embratur em uma agência reguladora para o setor de turismo, dando mais agilidade e autonomia ao órgão. Segundo Ronaldo Vasconcelos, a criação da agência irá incentivar o desenvolvimento do turismo no Brasil, que gera emprego, renda e divisas para o país, a partir de investimentos menores que os necessários para a indústria. Agricultura. Crise na produção leiteira. Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, cobrou do governo uma política específica para o produtor de leite, que recebe apenas 30% do preço final pago pelo consumidor. Na opinião de Serralho, é preciso incentivar a industrialização do leite em pó e implantar uma política de preços mínimos para que os produtores possam permanecer na atividade. Pastor Amarildo, do PPB de Tocantins, afirmou que o Brasil deve investir no sistema de transporte intermodal como forma de baratear os custos dos produtos e aliviar o trânsito nas rodovias. Um exemplo deste novo tipo de transporte, ressaltou o pastor Amarildo, é a rodovia Norte-Sul no trecho do Maranhão, que já permite o escoamento da produção de soja do interior do estado para o Porto de São Luís. Nilson Mourão, do PT Acreano, defende alterações no Código Florestal, mas de forma que garanta a área de reserva, que pode ser explorada conforme um plano de manejo. Nilson Mourão pediu que a bancada ruralista tenha bom senso na apreciação da matéria, já que, a seu ver, ela está preocupada somente com os lucros imediatos. Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, propõe que a Amazônia tenha uma lei de zoneamento ecológico e econômico, que garanta aos estados o direito de legislar sobre a utilização de suas florestas. Expedito Júnior, do PSDB de Rondônia, afirmou que o Brasil tem que divulgar um maior número de informações sobre a questão ecológica no país. Segundo Expedito Júnior, o Brasil é apontado como o grande vilão da ecologia e, ao mesmo tempo, sofre com barreiras alfandegárias e protecionistas. Valdomiro Fioravante informou que o núcleo agrário do PT apresentou o projeto de lei propondo a renegociação e a revisão dos cálculos das dívidas dos agricultores. Fioravante defende uma política agrícola com subsídios federais, a exemplo dos países de primeiro mundo, priorizando a produção de alimentos e o aspecto social da propriedade. Juquinha, do PSDB, afirmou que o presidente mundial do Bank Boston, Henrique Meirelles, acredita que Goiás reúne todas as condições para ser uma economia de primeiro mundo, com crescimento acima de 10% ao ano. Juquinha assinala que a análise coincide com o anúncio do IBGE de que a safra agrícola deste ano poderá crescer 18% em relação à anterior e Goiás vai responder por 28% da produção nacional.
Newton Capixaba, do PTB, parabenizou a Emater de Rondônia, que completou 30 anos de atividades no dia 31 de agosto. A reestruturação da Emater trouxe mais agilidade às suas ações, especialmente o atendimento à agricultura familiar, ressaltou Newton Capixaba, pedindo ainda atenção especial da empresa para a cafeicultura de Rondônia. Pedro Correia, do PPB pernambucano, defendeu o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Márcio Fortes, que, segundo o jornalista Cláudio Humberto, estaria prejudicando o ministro Pratini de Moraes. Pedro Correia garante que as denúncias são falsas e não merecem crédito. Também Nelson Marqueselli, do PTB paulista, condenou as notícias falsas envolvendo o ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, e seu secretário executivo, Márcio Fortes. Marqueselli não aceita qualquer insinuação que afete a idoneidade de dois homens íntegros e atrapalhe o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura. Almerinda de Carvalho, do PPB, registrou artigo do secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Rio de Janeiro. A matéria, afirmou Almerinda de Carvalho, destaca que 90% do esgoto do país são despejados in natura, poluindo e contaminando lençóis freáticos, rios, lagoas e praias. Regis Cavalcante, do PPS alagoano, comunicou a decisão do Ministério do Planejamento de incluir a obra do Canal do Sertão como estratégica no programa Avança Brasil. O Canal do Sertão é a única alternativa para o desenvolvimento do semiárido e do agreste de Alagoas, afirmou Regis Cavalcante. Deputados reivindicam mais recursos para a educação. Lincoln Portela, do PSL Mineiro, defendeu a destinação de mais recursos para as universidades públicas, para garantir o desenvolvimento de pesquisa e novas tecnologias. Portela destacou ainda que a falta de verbas tem prejudicado o desempenho das instituições de ensino superior. Inácio Arruda, do PCdoB cearense, apresentou alterações à Constituição para assegurar a destinação de mais recursos para a educação infantil. Inácio Arruda registrou também a instalação nesta quarta-feira da Comissão em Defesa dos Estudantes Brasileiros, com a participação de mais de 170 parlamentares. Lael Varela, do PFL Mineiro, cumprimentou o ministro da Educação, Paulo Renato, pela edição da medida provisória que acabou com o monopólio da emissão de carteiras estudantis. Para Lael Varela, a UNE, que detinha a exclusividade da emissão junto com a UBS, é um instrumento nas mãos de partidos e não atende os interesses dos estudantes. Edinho Bez, do PMDB catarinense, parabenizou o Ministério da Cultura pela terceira edição do projeto A Redescoberta do Cinema Nacional, que vai divulgar filmes brasileiros através da TV Escola. A expectativa, segundo Edinho Bez, é formar um público fiel ao cinema nacional e estimular a preservação da identidade cultural. Robério Araújo, do PL, parabenizou o secretário de Educação de Roraima e a maçonaria pela criação do projeto Em Favor da Vida, voltado para o combate ao uso de drogas nas escolas. Segundo Robério Araújo, o projeto merece ser encampado pelo governo federal através do Ministério da Justiça. João Mendes, do PMDB, anunciou que a Prefeitura do Rio de Janeiro está preocupada com a péssima condição de moradia em favelas do município. Prova disso, segundo João Mendes, foi a remoção da favela do metrô no bairro do Maracanã e das favelas Tancredo Neves e Pontinha no bairro do Jacaré. Salomão Gurgel, do PDT Potiguar, lamentou que a Advocacia Geral da União tenha aceitado a interpretação errônea do Ministério da Fazenda sobre a vinculação de recursos para o Sistema Único de Saúde. Salomão Gurgel afirmou que os parlamentares não podem mais tolerar a arrogância de membros do governo, que acreditam ter mais poder do que é atribuído ao cargo que ocupam. Danilo de Castro, do PSDB Mineiro, elogiou o novo plano de saúde dos empregados da Caixa Econômica, um dos mais completos, abrangentes e baratos para o usuário no país. O novo plano estabelece, segundo Danilo de Castro, um limite de pagamento para os procedimentos, eliminando a possibilidade de despesas elevadas e endividamento para o empregado. Segurança Pública. Aumenta o número de jovens condenados no país. Alcione Ataíde, do PSB do Rio de Janeiro, registrou matéria do jornal O Globo, mostrando que 60% dos presos no Brasil são jovens e que houve um crescimento de 30% nos crimes cometidos pela juventude de classe média nos últimos anos. Alcione ainda elogiou o programa Vida Nova na Comunidade, criado pelo governo do Rio de Janeiro e direcionado à juventude. Marçal Filho, do PMDB, afirmou que apesar do governo ter liberado
destinado recursos para ajudar os estados a estabilizar os sistemas de segurança pública, os investimentos ainda são insuficientes. Marçal Filho acusou ainda os governos estaduais de não darem atenção ao assunto, permitindo o aumento da criminalidade, deixando a população desprotegida. O Vanderlei Martins, do PSB Fluminense, registrou sua participação no 7º Congresso Nacional da Polícia Federal, realizado em Brasília entre os dias 21 a 25 de agosto. A Federação Nacional dos Policiais Federais, disse Vanderlei Martins, apontou falhas no plano de segurança pública do governo que não combate o narcotráfico e promove o desmonte da Polícia Federal. Neiva Moreira, do PDT, apelou ao governo e aos parlamentares do Maranhão para que resolvam o problema da segurança pública no estado. Para Neiva Moreira, a segurança chegou a níveis dramáticos, com inúmeros casos de mortes, rebeliões e fuga de presos nos últimos meses. André Benassi, do PSDB paulista, registrou a realização em Jundiaí, no último dia 30 de agosto, do seminário O Município e a Segurança Pública. O evento, frisou André Benassi, contou com a presença do governador Geraldo Alckmin, autoridades federais e estaduais, além de prefeitos e representantes de 80 municípios de São Paulo. Givaldo Carimbão, do PSB, enumerou diversas realizações do governo de Alagoas que conseguiu minimizar a péssima imagem do Estado no país. Segundo Carimbão, houve uma redução no número de assassinatos de 814 em 1998 para 675 este ano e um apoio à geração de oportunidades de trabalho. Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT paulista, criticou o governo que não tomou qualquer providência para solucionar o caso dos guerrilheiros mortos no conflito do Araguaia. Segundo Greenhalgh, existem 60 pessoas desaparecidas desde 1975 e é obrigação do governo dizer onde estão os restos mortais dos prisioneiros políticos, para que eles possam ser enterrados de forma digna por suas famílias. César Bandeira, do PFL do Maranhão, criticou a forma como a Comissão de Relações Exteriores vem tratando o acordo entre Brasil e Estados Unidos para a utilização da base de Alcântara. O debate na comissão, segundo César Bandeira, está virando um instrumento de promoção política, sem dar o andamento que a proposta deve ter de acordo com o regimento interno da Casa. Maria Lúcia, do PMDB Mineiro, manifestou satisfação com a presença do ministro da Defesa, Geraldo Quintão, na Comissão de Relações Exteriores para debater o acordo da base de Alcântara. Osório Adriano, do PFL do Distrito Federal, apoia a decisão do presidente Aécio Neves de priorizar a apreciação das propostas sobre ética como forma de reabilitar o respeito da sociedade pelo parlamento. Para Osório Adriano, é importante que o agente público nos 3 poderes se conscientize que tem o dever de ser exemplar na vida pessoal e na esfera pública. Antônio Cambraia, do PSDB cearense, alertou que a desativação da pista do Aeroclube de Fortaleza não vai permitir que os 26 alunos da escola de pilotagem concluam o curso. A pista só poderá ser utilizada até o dia 1º de outubro, recordou Cambraia, mas a escola não encontrou ainda um novo local para as aulas. Wellington Fagundes, do PSDB, registrou a conclusão do aeroporto Marinho Franco, no Mato Grosso, mas reclamou que a Prefeitura de Rondonópolis deve assumir o empreendimento para que ele entre em operação. Paulo Delgado, do PT de Minas, relatou sua viagem ao Timor-Leste para acompanhar a instalação do regime democrático no país. Segundo Delgado, a ajuda de parceiros de língua portuguesa como o Brasil é decisiva para a reestruturação do Timor-Leste, primeiro estado a se tornar independente no século XXI. César Bandeira, do PFL maranhense, lembrou o centenário do desembargador Sarney de Araújo Costa, pai do ex-presidente José Sarney. De acordo com César Bandeira, o desembargador Sarney de Araújo marcou época na magistratura do Maranhão, ocupando todos os cargos até a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. O Remi 30 do PL registrou 2 homenagens prestadas ao senador José Sarney no estado do Maranhão, com a fundação de um museu na cidade de São Bento e uma casa de cultura na cidade de Pinheiro. Pedro Irujo, do PFL baiano, prestou homenagem ao município de Aramari por seus 40 anos de existência. Pedro Irujo parabenizou a cidade localizada no litoral norte da Bahia, próxima de Sergipe, através do prefeito Carlos Queiroz. Professor Luizinho, do PT Paulista, registrou o aniversário de 63 anos de criação do Sindicato dos Químicos do Grande ABC Paulista, comemorado ontem. Professor Luizinho elogiou a gestão do presidente do sindicato, Sérgio Novaes, que ocupa o cargo desde 1992. Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, prestou homenagem ao periódico O Jornal de Maceió, por seu 7º ano de existência, realizando um jornalismo amplo e atuante. Pompeu de Matos, do PDT, registrou o falecimento do ex-parlamentar Amaury Miller, deputado federal por 5 mandatos
Santos, principal representante da região das Missões e do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul. Vicente Caro Preso, do PSDB catarinense, registrou o 40º aniversário da UEG, uma das empresas mais importantes no setor de energia do estado e do país. Caro Preso recorda que a UEG foi criada por empresários catarinenses que optaram pelo desenvolvimento de geradores tão necessários no atual quadro de crise energética. Carlito Mers, do PT, parabenizou os habitantes da cidade catarinense de Porto União pelos 84 anos de emancipação política. Fio Rosa, do PSDB capixaba, elogiou o prefeito de Cariacica, Luísio Santos, que no último domingo assinou a desapropriação de uma área no centro da cidade com 340 mil metros quadrados a ser entregue ao lazer da população carente. João Magno, do PT Mineiro, registrou a realização do 7º Grito dos Excluídos, que este ano tem o tema Por Amor à Nossa Pátria. João Magno lembrou que o movimento surgiu a partir de uma campanha da Fraternidade da CNBB e passou a representar os anseios populares por um país com justiça, solidariedade e paz. Também Abençoar Arruda, do PT paraibano, registrou a realização esta semana do Grito dos Excluídos, quando milhares de pessoas ocuparão as ruas de todo o país em protesto. Segundo Abençoar Arruda, o Grito dos Excluídos deste ano tem como principal bandeira a soberania nacional, ameaçada pela interferência dos organismos internacionais na economia do país. Roland Lavin, do PMDB baiano, defendeu a aprovação do decreto legislativo que cria um código de ética para os parlamentares, elogiando também o acordo das lideranças partidárias, para que fossem tiradas do projeto propostas desnecessárias. Últimas notícias. Milton Temer, do PT Fluminense, criticou os jornais que estão noticiando de forma tímida a fraude das empresas que alteraram o peso e a qualidade dos produtos, maquiando um aumento de até 50% do preço. Milton Temer afirmou que se trata de um crime contra a economia popular que deve ser tratado de forma dura, tanto pela justiça quanto pelos órgãos de imprensa. Também Milton Barbosa, do PFL baiano, protestou contra as empresas que estão alterando as embalagens dos produtos, afirmando que é uma atitude criminosa e merece punição, pois tem a clara intenção de prejudicar os consumidores. Serafim Venzon, do PDT de Santa Catarina, afirmou que o momento de crise econômica mundial é ideal para o Brasil investir na diminuição das desigualdades sociais. Venzon disse ainda que é preciso reformular o programa de privatização e promover a reforma tributária, evitando o erro cometido pela Argentina. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite. Partido Social Cristão, Vitor Nossas, presidente nacional. Representado no Brasil pelo presidente da República, esse arremedo de globalização com neoliberalismo é a maior praga que já assolou a humanidade. Sob sua nefasta influência, a verdade, a honestidade, a ética, a honra, o valor, a virtude, a dignidade e a vergonha na cara desapareceram no cenário nacional. A intenção do lucro desmedido é a senhora de tudo, mas a justiça da divina providência não faltará, porque não é justo que este ateu materialista arraste em sua penitência todo o povo brasileiro. Baldadas foram as tentativas de investigar, no âmbito deste falido Congresso Nacional, a corrupção e a esculhambação deste governo federal que violenta irremediavelmente a lei maior. No ano em que comemoramos o centenário do natalício de nosso patrono, o presidente Pedro Aleixo, lembramos de Rui Barbosa: o Exército é uma força essencialmente obediente dentro da lei e da Constituição. Mas, quando os atos do governo romperem ostensivamente, material e grosseiramente contra as leis e contra a Constituição, é não só o direito, mas o dever das Forças Armadas não prestar obediência a estes abertamente rebelados contra a Constituição e contra as leis. Vamos reunir todas as forças em torno da proposta nacionalista de Itamar Franco.